O apóstolo Paulo é um apóstolo, mas ele não andou com Cristo. Pelo contrário, ele perseguia o povo que estava se convertendo, ele ia atrás, ele consentia em linchamentos e era contrário a tudo que atrapalhasse o governo de Roma, mas ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu, da linhagem de Benjamim, e era cidadão romano também, e trabalhava para o governo. Ele era zeloso pela ordem, pela paz do governo romano. E aconteceu que Cristo apareceu no caminho e ele caiu do cavalo ou da mula ou do jegue, do que fosse. Ele caiu ali da cavalgadura dele e perguntou: quem és tu? Mestre, quem é o Senhor? Aí Jesus respondeu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque antes de ser Paulo ele era Saulo. E Jesus falou para ele: vai até certo lugar e aguarda que vai ser dado ordens para que você siga, e você vai me servir. Você vai me servir com o que você é. E ele foi e ficou numa casa, apareceu um crente lá qualquer, sem título nenhum. Ele apareceu lá e falou: restabeleça a sua visão, porque ele ficou cego com aquela glória do Cristo que apareceu no caminho. E ele restabeleceu a visão até que o discípulo cristão lá que apareceu falou, tudo conduzido pelo Espírito Santo, falou o que ele iria fazer e batizou a Paulo, porque convém que seja batizado também, além de receber a Cristo. Logo depois que você recebe a Cristo, você é batizado também, e basta você crer e ser batizado que você será salvo. E acontece que pode alguém ser salvo sem ser batizado? É o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, Jesus falou para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Aconteceu que Saulo, saindo depois e passando 3 anos ali com os apóstolos e depois saindo para as viagens missionárias, ele vai ele vai entrar uma das viagens dele. Entrou na cidade de Éfeso, e lá em Éfeso havia alguns discípulos que não sabiam ainda que havia chegado o batismo com o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta para eles: vocês foram batizados com o Espírito Santo? Aí eles falam: eu nem sei o que é isso. Aí Paulo fala: que batismo vocês foram batizados? Porque é importante o batismo. Aí eles dizem: o nosso batismo é o batismo de João, que é o batismo do arrependimento. Aí Paulo fala para eles que esse batismo do arrependimento foi o de João, mas João falou que depois dele viria outro que batizaria com o Espírito Santo. E aí esse é o batismo de Jesus. E aí ele fala: vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Aí impõe a mão sobre eles e ali ele batiza eles com o Espírito Santo. Eles começam a falar em línguas e começam a profetizar também. E ali era cerca de 12 homens que foram batizados com o Espírito Santo. Muitas pessoas têm dúvidas. Eu não falo em línguas estranhas. Eu sou batizado com o Espírito Santo? Sim, você é batizado com o Espírito Santo, sim. Através das suas obras é possível saber se é ou não. Através dos frutos da árvore é possível saber
se é batizado ou não. Porque algumas igrejas é, têm por lei que você fale em línguas estranhas como evidência de que você é batizado com o Espírito Santo. Não. Essa é a maior evidência, porque faz barulho, mas não quer dizer que só tem essa evidência. Você dando bons frutos, você é batizado com o Espírito Santo sem mesmo ter falado em línguas nunca na sua vida, línguas estranhas. Até mesmo na regra que Paulo colocou regras ali na igreja, ele vai falar: se você fala em línguas estranhas para se exibir, para mostrar alguma coisa, porque ele percebeu isso na igreja. Na igreja de Corinto tinha competição de quem falava mais língua estranha. Aí ele fala: se você fala em língua estranha só para mostrar, eu vou falar para você, você não está edificando em nada na igreja, porque o que importa é você fazer parte de um corpo em que você não entre em competição, mas use o seu dom, o seu talento para poder edificar a igreja, para poder trazer saúde para esse corpo chamado igreja. Então, ele continua ali na cidade de Éfeso e ali ele vai dizer, porque eles tinham ali em Éfeso uma deusa. A cidade de Éfeso era detentora de uma deusa chamada Diana. E essa igreja chamada Diana, eles tinham uma imagem dela. E eles diziam que essa imagem caiu de Júpiter. Então, caiu de Júpiter, mas estava ali na cidade de Éfeso. E eles fizeram um templo para ela. E Paulo chega e fala: imagens construídas pela mão de homens não são deuses. E aí ele começa a trazer o ciúme, a inveja e o ódio daqueles que viviam das imagens de escultura. E existiam ourives ali que fazia imagens de prata da deusa Diana, que é a mesma que chama Artemis para os gregos, é a Diana ali para os romanos, para os éfesos. E ali o apóstolo Paulo arrumou uma grande confusão ali, porque esse artesão, esse artífice aí, ourives, que fazia as imagens, juntou todos os que viviam disso. É como se fosse um lugar que tem uma santa e que faz muitos milagres, e ali você vai ver que ele é um grande comércio das pessoas que visitam, e muita gente visitava Éfeso, e ali ele vai ser confrontado, vai ser levado, arrastado, porque andou falando essas palavras contra a deusa Diana. Mas ele nem precisava citar Diana, ele falava: não são deuses, é imagem de escultura. Foi feito ali na argila, no ouro, na prata, no que for, não são deuses. Ali, aí já começa a confusão, e até o final do capítulo ele vai ter que sair correndo da cidade por causa dos enfrentamentos.